Escândalo de corrupção pode anular eleições na Associação Provincial de Futebol de Benguela. A denúncia vem do candidato da lista A, Antônio Moisés. Tivemos a abertura da nossa campanha no dia 16, o qual foi necessário que a gente começássemos a entrar nos meandros daquilo que são a perspectiva de consolidar os votos diante da massa eleitoral. Daí que nós fomos recebendo algumas denúncias diante da massa votante. Onde nós passávamos, diziam-nos de que um suposto candidato estava a fazer certas promessas e nos despertavam para nós podermos ter mais atenção. Daí que não consideramos a primeira denúncia, a segunda e a terceira. Na quarta, então tivemos que reunir os membros da lista A para poder olhar naquilo que foram as denúncias recebidas pelos eleitores. E fomos recebendo também outras denúncias por via telefónica, no sentido de que estava a haver alguma pretensão para poder haver corrupção. Daí que no dia 22 despoletamos uma diligência profunda no sentido de apurar as denúncias que nos estavam a chegar por intermédio dos presidentes de alguns clubes. Daí que concluímos a diligência no dia 24 de junho, pelas 20 horas. Daí que depois reunimos as provas suficientes para dar entrada de um ato de denúncia junto à Comissão Eleitoral. Antônio Moisés acusa o candidato da lista B, Romualdo Ngenga, apoiado pela empresa Juliette Crédito, de aliciar os presidentes dos clubes com valor de 300 mil kwanzas na compra de votos. Não obstante, nós aqui podemos descrever o ato que assim aconteceu. O candidato da lista B está sendo apoiado pela empresa Quiste Crédito, ou melhor, Juliette Crédito. E os seus patronos estão a ligar para os presidentes no sentido de compra de credencial. Assim sendo, estavam a aliciar os presidentes no sentido deles passarem credencial em nome de alguém de confiança da empresa Juliette. Em contrapartida, esta assinatura podia custar um valor de 300 mil kwanzas. Daí que nós podemos usar alguns presidentes que estavam a ser pressionados no sentido de cederem à corrupção para posterior sabermos se de facto existe ou não este tal ato de corrupção. Moisés conta como foi o processo da descoberta do aliciamento de corrupção. Quais são os elementos probatórios de que dispõe para sustentar essa tese? Bem, são dois elementos. O facto de não pode um patrocinador interferir no processo eleitoral. 2, o facto mesmo de terem ligado para os presidentes, são média de 17 pessoas. O facto de ligarem para os presidentes e os presidentes verem-se pressionados até o ponto de cederem que devem passar, porque estavam a impor mesmo, se não passares vais ficar sozinho, se não abandonares essa lista A, vais ficar sozinho. Então, estes são os elementos que nós temos, que os presidentes cederam e foram buscar o dinheiro e o dinheiro trouxeram de volta. Apresentaram o dinheiro. E nós tivemos que ir ao fundo. Existem vídeos
que confirmam eles a irem buscar o dinheiro e a saírem com o dinheiro. Então, esses elementos são muito mais que suficientes para saber que o patrocinador da lista B interferiu diretamente no processo eleitoral. O candidato Antônio Moisés diz que remeteu as denúncias junto da Comissão Eleitoral da APF para rever a problemática. Daí que os presidentes cederam e foram entregues os valores e trouxeram-nos o valor e o respectivo documento produzido pelo vice-presidente do Grupo Futebol Clube Williete, e nós, diante disso, entendemos que estamos mais que suficiente para interpor junto à Comissão Eleitoral para dar o devido tratamento no assunto em tópico. Caso não se repor à legalidade, vai desistir da corrida, porque, segundo o candidato da lista A, não compactua com as ilegalidades. Bem, nós, diante de todos os fatos apresentados junto à Comissão Eleitoral, é óbvio que nós não vamos numa corrida com ato de corrupção, sabendo de antemão que a lista A arrasta uma boa parte dos eleitores e, estando nesse ambiente de desequilíbrio por força de valores que estão a ser injetados no pleito, eu penso que irmos para uma corrida eleitoral estaria aí a ser... Podemos entender que vai anunciar a sua presença? Não anuncio enquanto a Comissão Eleitoral não se pronunciar. Caso não houver pronunciamento da Comissão Se a Comissão Eleitoral não se pronunciar, nós vamos fazer outros tipos de recurso até esgotarmos as possibilidades. Sim, Mas a olhando verdade para é os que nós não prazos, vamos concorrer com os olhando para os prazos, faltam não menos de 48 horas. Nós demos Caso a Comissão Eleitoral, demos... Sr. Candidato, caso a Comissão Eleitoral não se pronunciar, podemos anunciar, nós, imprensa, que a posição da lista A será de desistência? Repito, nós, lista A, demos 72 horas à Comissão Eleitoral para se pronunciar sobre o assunto. Caso não se pronuncie, Sr. Presidente. Caso vai se pronunciar, porque eles já notificaram as partes e a reunir hoje às 16 horas. Diante do que sair em reunião, a lista A confessa aqui que, se não haver transparência neste processo, a lista A não vai avançar. Vai desistir. Vai desistir, sim, sim. O Benguela 7 Angola foi ouvir o presidente da Comissão Eleitoral, João Gabriel. Confirmou o processo da denúncia e disse que a sua equipe vai analisar o processo e, posteriormente, vai se pronunciar. O processo estava a correr da melhor forma, mas ontem recebemos uma denúncia de um dos candidatos, alegando que está a haver corrupção ativa, houve corrupção ativa, não é, por parte de uma das listas, ou seja, que foi efetuado por patrocinador de uma das listas. Exato. Então, nós, Comissão Eleitoral, pegamos o dossiê e hoje, claro, vamos ter que analisar de como o processo todo decorreu, com as pessoas envolvidas, não é? Depois, amanhã vamos ir aos órgãos de difusão massiva para divulgar mais ou menos aquilo que nós tratamos e qual é a decisão que nós chegamos também a respeito disso. Caso confirme, de acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, João Gabriel, o processo de eleição pode ser anulado. Até agora nós não fizemos um outro comunicado contrário relativamente ao processo, se no domingo vai sair a questão das eleições ou não. Mas vai depender tudo de hoje que vamos tratar para ver se o processo de eleição acontece mesmo no próximo dia 30. Pode risco de ser anulado? Pode, sim senhora, pode, porque são situações que é preciso primeiro ouvir as pessoas, depois analisarmos, divulgar e depois, se calhar, o outro candidato, se houver necessidade de fazer isso, o outro candidato pode recorrer, não é? Pode recorrer e a situação, então temos que alterar o calendário em função disso.
eleições na Associação Provincial de Futebol de Benguela corre o risco de ser anulada devido aos escândalos de corrupção. Benguela 7, a notícia em tempo real.